Mari, minha querida, você tá boa? Você tá joia? Ó, eu não vou virar não porque tá bagunçado. Mas ó, fiz até uma lâmpada assim, ó, hein? É. Ó, Egito. Egito é muito bom, Egito antigo. O Egito antigo é, né, uma daquela civilização da antiguidade oriental que está localizada lá no nordeste da África. Sim. Então, quando você pensar na antiguidade oriental, é claro que você vai pensar ali naquela região do Oriente Médio, né, da Palestina, né? Mas o Egito não, o Egito é diferente. O Egito foi na África, certo? E essas civilizações da antiguidade oriental, a gente chama também de sociedades hidráulicas. Professor, o que é isso? Sociedade hidráulica são aquelas sociedades que se desenvolveram às margens dos rios. Me dê um exemplo. Rio Nilo. O Rio Nilo, né, aquele rio ali que corta, né, o Egito. Então os egípcios eles vão se desenvolver às margens do rio Nilo. Por quê? Como é região muito desértica, lá é mais quente que Goiânia. Se Goiânia a gente está sofrendo demais da conta, lá no Egito eles sofriam demais, porque lá só tinha esse rio. Deserto, os caras penavam pra dedéu. Então, eles vão ficar pertinho dos rios, beleza? Beleza. O rio Nilo. Outro exemplo de sociedade hidráulica, nós temos a Mesopotâmia. Os povos, né, que vão habitar a Mesopotâmia, eles vão ficar às margens de dois rios, Tigre e Eufrates. Inclusive, se você vê na Bíblia, essa região, né, ela aparece muito na Bíblia. Exemplo, Nabucodonosor. Já ouviu falar nisso? Fala rápido, Nabucodonosor. Isso. Ele foi um dos caras que governou, né, o Império Babilônico, que habitava a Mesopotâmia. Olha que beleza, olha que coisa linda, entendeu? Então vamos repetir. O Egito Antigo ficava, os egípcios eles vão ficar lá no Rio Nilo, né? E os mesopotâmicos vão ficar às margens do rio Tigre e Eufrates, beleza? Então, pensa comigo, se eles vão ficar às margens dos rios, então qual vai ser a economia deles? Isso mesmo, vai ser a agricultura. Eles vão plantar às margens desses rios. Detalhe, presta atenção, zóio aqui no meu zóio, ó. Detalhe, no Egito Antigo, o rio Nilo, quando ele baixava, né, o pessoal plantava ali as margens do rio Nilo, que ficava uma substância chamada humus, que deixava a terra fértil. Aí os egípcios falavam, caramba, velho, esse trem é muito bom. Quer dizer que quando as margens, a água do rio baixa, então quer dizer que se eu plantar ali, a terra fica fértil? Sim, olha que bacana. Então, se hoje, por exemplo, a gente vai lá, quando as águas do rio Araguaia baixam e a gente vai lá acampar, os egípcios faziam diferente. Ao invés deles acamparem, eles plantavam. Olha que beleza, né? O Egito, ele tinha um poder centralizado, né, nas mãos do faraó. E isso, o faraó era top de linha, ele está no topo da pirâmide. Depois nós tínhamos os escribas, que eram aqueles que escreviam as leis, escreviam, né, os documentos, né, oficiais, né, do Egito. Depois nós tínhamos os sacerdotes, que eram aqueles que faziam, né, não em nome do Pai, né, mas aqueles que faziam, né, os ritos religiosos, né, as práticas religiosas, né, e como a religião era muito importante para os egípcios, né, tinha caso de faraó que se achava um deus. Olha para você ver, tinha faraó que se achava um deus. O cara achava que era muito importante e de fato era. E depois, lá embaixo, nós tínhamos os escravos. Então, se lá na sua prova aparecer assim, qual era a mão de obra dos egípcios, você vai escrever, a mão de obra dos egípcios era escravo. Então, quando você vê aquelas pirâmides maravilhosas, pelo amor de Deus, você não vai dizer que aquelas pirâmides foram feitas por extraterrestres, não. Por favor, Mari, não vai me passar essa vergonha? Você não vai escrever lá que as pirâmides foram feitas por extraterrestres, não, tá? As pirâmides foram feitas pelos escravos. Beleza? Certinho? Na cultura, né, nós temos os egípcios, né, fizeram
Na cultura, assim, na medicina, né, os egípcios, eles tiveram contribuição muito grande na preservação do corpo. Ah, professor, qualquer corpo? Não, o corpo do faraó. Porque o faraó não era Deus? Era. Poderoso? Era. E ele acreditava muito, sabe no quê? Ele acreditava muito na vida após a morte. Ele achava que ele ia voltar à vida. Então é por isso que naquelas pirâmides lá todas bonitas, que não foram feitas por extraterrestres, tá? Pelo amor de Deus, tá? Foi por escravo. O faraó, o corpo do faraó ficava ali dentro, preservado, né? Então a medicina, né, vai ser muito importante na preservação do corpo do faraó, certo? Para ele poder, né, eles acreditavam, né, que ele fosse voltar à vida. Só que até hoje nenhum faraó voltou para a vida para contar como é que é o do outro lado, né? Revisão. Egito fica na África, nordeste da África. Desenvolveu as margens do rio Nilo. Ah, outra coisa que eu tinha esquecido. Os egípcios, eles vão construir canais que vão levar as águas do rio Nilo, sabe para onde? Para regiões mais distantes. É como se fosse você já ouviu falar na transposição do Rio São Francisco? Que vai levar as águas do rio lá para a região distante? É mais ou menos nesse sentido. Como as regiões mais distantes precisavam de água, e era muito difícil, né, levar água no balde, em cima da cabeça, o que os egípcios pensaram? Opa, vamos construir alguns canais para levar a beleza, a água para regiões mais distantes? Bora! Aí eles levaram, né, essas águas para as regiões mais distantes. Então, política, nós temos poder nas mãos do faraó, poder centralizado. O faraó era topzera, era Deus, certo? Economia, eles principalmente agricultura, né? Tinha um pouquinho assim de pecuária por causa, né, dos animais, né, do boi, vaca, né, que eles tinham para arar a terra, mas o principal é a agricultura, certo? Na sociedade, né, nós tínhamos o faraó, nós tínhamos os escribas, os sacerdotes e os escravos. Lerere, lerere. Claro que eles não cantavam assim, né? Tô brincando. Certinho? Beleza? Ó, beijos e arrasa nessa prova. Mas eu vou gravando vídeo falando da Mesopotâmia, dos hebreus. Se eu falei muito rápido, você fala aí que eu falo mais devagar, tá bom?